pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder das palavras. Ah, mas o que isso tem a ver com a ansiedade? Tem tudo a ver. E é por isso que eu quero conversar com vocês sobre isso no dia de hoje, tá bom? Eu peço para vocês que, se vocês depois que assistirem o vídeo, gostarem do vídeo, deem um like para que o vídeo possa atingir mais pessoas e mais pessoas possam também ser ajudadas por ele. Se você gostar também, compartilhe. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos. O nosso canal é totalmente dedicado à ansiedade, né, envolvendo agora a fobia, despersonalização, desrealização, fobias e tudo mais, tá bom? É um canal que é totalmente produzido mesmo por tudo que eu passei e a maneira como eu fui liberta, tá bom? Então eu quero falar com vocês primeiro sobre Provérbios 18:21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que a utiliza come do seu fruto. Ou seja, tudo que você fala, ele vai ter depois que você falar alguma coisa, você vai ter algum resultado com aquilo que você disser. As palavras não são meras palavras como muita gente pensa e sai falando qualquer coisa. Não funciona assim. Eu lembro que, vendo pela minha vida mesmo, na época que começou tudo a acontecer e por um longo período até que eu entendesse, né, que aquilo que eu falava tinha muito poder e influenciava grandemente a maneira como eu agia, as decisões que eu tomava e como eu até me relacionava com as outras pessoas. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, eu lembro que a minha conversa, né, com qualquer pessoa que fosse, era sempre de medo, né? Eu estava sempre acuada. Ou seja, você diz que você não pode fazer, que você não quer fazer, que você não tem tempo, que você não tem como ir, que você está sempre com um monte de desculpas, né? Mas as tuas decisões estão sendo baseadas no medo e a tua fala é essa, né? Então, o que acontece? Eu tive que aprender que eu tinha que agir de uma maneira diferente, que eu tinha que fazer diferente do que eu estava fazendo. Só que o que eu tinha que falar? Quais palavras eu tinha que proferir para ter um resultado diferente e começar a mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de tomar decisões, porque eu só tomava decisões baseadas no medo. Quando você tem pânico, ansiedade, por causa das coisas que a gente evita pessoas, evita lugares, evita situações, tudo que possa e na nossa cabeça possa vir a nos dar aquelas coisas, né? Que é como eu me referia. Então, assim, como você, por exemplo, eu passei mal uma vez, eu tive uma crise muitíssimo forte dentro de um ônibus, né? E o que aconteceu? Depois daquele dia eu fiquei muito tempo sem entrar dentro de um ônibus, porque na minha cabeça, se eu entrasse no ônibus, eu ia ter crise. Então, assim, no processo, né, eu lembro que as pessoas falavam que eu tinha que ir fazer alguma coisa, daí começaram, não, eu não posso, eu não vou, eu tenho outra coisa para fazer. E as minhas decisões eram baseadas no medo e eu tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. A primeira coisa que eu fiz foi realmente ler a Bíblia, né? A Bíblia traz palavras de vida e vida com abundância. Ela é uma fonte de vida, né? É uma fonte de abundância de vida e que promove vida não na nossa vida só, mas na vida daqueles que a gente fala também, as pessoas que nos cercam. E eu precisei tomar posse disso, começar a ler e saber que Deus não tinha me dado espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sadia, uma mente equilibrada, uma mente sã, uma mente saudável. Era isso que a Bíblia falava, mas não era o que eu sentia. E eu pensava, meu Deus, a gente está aqui com dois opostos, o que eu sinto e o que a Bíblia diz que é o que ele me dá. Como é que eu comecei a fazer? Eu lembro que eu escrevia as frases, então eu escrevia na primeira pessoa, né, o versículo, por exemplo. Porque Deus não tem me dado para mim, Estela,
um espírito de medo, mas tem me dado, né, ousadia, uma mente sadia, uma mente equilibrada. E eu escrevia cada uma dessas coisas, porque Deus está comigo e nenhum mal vai me acontecer. E eu escrevia: Deus está comigo e nenhum mal vai me acontecer. Eu vou ser sincera com vocês, eu não acreditava naquilo, nem que eu estava lendo e nem no que eu escrevia, porque o medo, ele toma conta de um jeito da sua mente e dos seus sentidos que você não consegue absolutamente crer que você possa sair daquilo, né? Você não consegue vislumbrar uma luz, uma saída, não, você não. E eu já era cristã naquela época. Por isso, assim, às vezes eu fico pensando que há tanto julgamento em cima das pessoas que passam por pânico, ansiedade, agorafobia, DP, DR, que são cristãs, que as pessoas às vezes não sabem, não conhecem que isso pode acontecer, aconteceu comigo. Então, assim, e claro que eu fiquei liberta, graças a Deus, né? Nunca mais tive essas coisas, mas teve um caminhar, teve um processo, não foi da noite para o dia. Não teve uma pílula mágica que eu tomei que eu fiquei bem de repente. Isso não aconteceu. Mas voltando ao que eu fiz, e eu lembro que eu escrevia aquelas frases e eu falava. Não foram só essas, né? Foram muitas. Eu acredito que eram 25 frases, né, num caderno, todas na primeira pessoa, e eu falava, né, aquelas frases muitas vezes. Eu tinha qualquer assim tempo que eu tivesse durante o dia, eu ia lá e lia em voz alta. Ia lendo. Primeiro, segundo, terceiro dia, quarto dia, parecia que eu estava lendo uma mentira. Mas à medida que eu fui lendo e fui deixando que essa palavra começasse a entrar no meu coração, na minha mente, e eu comecei a agir conforme o que estava escrito ali, aquilo começou a mudar. Eu lembro que a primeira vez assim que eu andei de ônibus, que foi de um ponto para o outro, eu lembro que eu peguei assim, naquele negócio do ônibus, que eu esqueci o nome agora, e eu fiquei segurando ali. Eu lembro que a minha mão escorregava de tanto suor que eu tava, assim, né, de medo e tudo mais. Só que na minha cabeça, e eu falava baixinho, dentro do ônibus, o ônibus cheio, porque Deus não tem me dado espírito de medo, mas de uma mente sadia. Eu sou saudável. E assim aquilo foi indo. E eu falava, gente, eu não tava nem aí o que os outros iam pensar. Eu queria ficar boa, eu queria ter minha vida de volta, eu queria poder sair de novo. Então, algumas coisas você vai ter que decidir, né? Se você realmente, porque é sair da tua zona de conforto. Porque naquela época era muito mais fácil eu deixar as coisas, ficar dando desculpa para tudo, né? Deixar de viver, né? Ter uma assim, né, uma vida, como é que eu vou dizer, bem limitada, ou eu ia tomar uma decisão em relação àquilo, fazer minha parte e deixar que Deus viesse com um milagre através da palavra dele. Outras frases que daí eu aprendi, que o Espírito Santo vai mostrando, vai falando, falou comigo, fala com você também, é assim, eu escrevia também, eu tinha essas. Eu sou saudável, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou perfeita, eu posso sair, eu ando de ônibus, eu vou até a praia, eu vou até o centro da cidade, eu converso com as pessoas. Então tudo dentro daquilo que é das coisas que estão te causando limitação. Então você vai trabalhando cada um conforme aquilo, né, que está passando, que está acontecendo na vida. E funciona, né? Funciona. Tanto é que graças a Deus que foi assim que eu fui liberta, né, nesse ponto da agorafobia, assim, foi uma coisa muito clara. Eu fiquei quase, eu não sei, um ano e pouco dentro de casa, né, que eu não saía, né, como eu contei já em alguns vídeos, eu tinha medo até de entrar dentro do box. Chegou um ponto que eu tinha crise dentro de casa, né, dentro de casa, para entrar no box para tomar banho. Eu tinha crise naquela época o celular não era tão propagado como agora, mas tipo o telefone, nossa, me dava crise se eu tivesse que falar com alguém no telefone, se eu tivesse que atender a porta, se eu tivesse que ficar tipo conversando muito tempo com qualquer pessoa, eu tinha crise. Isso dentro de casa também. Eu quero conversar com vocês também mais um pouco sobre a palavra, né? Então, a palavra é como se fosse um fruto, né? Um alimento mesmo, que você mesmo ingere aquilo que você fala
e que você oferece também para outra pessoa que você está conversando. Pense só, gente, através da tua boca você pode abençoar a você mesma e ao outro, você pode bendizer a você mesma e ao outro, você pode agradecer aquilo que Deus tem feito na sua vida, te guardado, te protegido, porque você é uma pessoa que respira sem aparelhos, porque você pode comer sozinho, porque você pode falar, porque você pode ler, porque você pode andar, porque você pode trabalhar, você pode estudar, você tem uma família, né? Isso, a gratidão, ela gera uma, como eu vou falar para vocês, uma alegria interna dentro de nós, porque você começa a enxergar que você é uma pessoa abençoada, a agradecer e aprender a agradecer para os outros também. As pessoas fazem as coisas para você. A gente está vivendo um mundo tão louco que parece assim que as pessoas não têm tempo nem de dizer obrigada, né? Obrigada por você ter feito isso por mim, obrigada por você me ouvir, obrigada por você ir comigo no mercado, obrigada por você me ajudar nisso, né? Então, a gratidão, ela começa a mover uma coisa maravilhosa, um sentimento muito bom, muito gostoso dentro de nós, de satisfação, né? A outra coisa que nós podemos fazer, receber e dar a vida, né, através das palavras. E também, agora vamos falar que você pode edificar a vida das pessoas, não só a tua, através do que você fala, mas também a vida das pessoas que te cercam. Porém, a regra também vale para o contrário. Eu tenho que falar disso também. Se você só murmura, se você só reclama, se você consegue só ver o lado ruim das coisas, das pessoas, de você mesmo, você está, primeiro, se auto-sabotando, né? E você está derrubando, né, aquilo de bom que Deus tem para fazer em você e através de você. Ele também pode, do mesmo jeito que as palavras podem curar, elas podem ferir também, tanto a você mesma quanto as pessoas que te cercam. Pense que as suas palavras, olhe, presta atenção nisso, elas podem trazer vida, cura, né, saúde para você mesmo e também para o próximo. É muito importante isso, gente. As palavras fortalecem a cada um de nós, né? As palavras podem nos trazer mais ânimo, aumentar a nossa autoestima, né? E sempre as palavras elas vão nos transmitir aquilo que a gente, as nossas ideias, os nossos pensamentos, o que a gente aprova ou desaprova, sempre através das palavras. Imagine o peso então que cada uma delas tem, tanto para você como para o outro, né? Na verdade, assim, funciona até se você se colocar no lugar do outro. O que você gostaria de ouvir? O que você gostaria que os outros dissessem para você? Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me veio na mente agora, que muitas coisas que eu dei no passado para as pessoas através de palavras e que eu dou hoje, eu não recebi de ninguém. Mas eu decidi, né, quando eu conheci a Bíblia, quando eu conheci Jesus, quando eu conheci aquele que é o dono da vida, que tem palavras de vida e vida com abundância, né? Quando eu entendi isso e eu decidi que eu ia fazer o mesmo na vida das pessoas, que eu queria ser esse instrumento de amor na vida das pessoas, de graça, de sabedoria, que eu queria que as minhas palavras trouxessem ânimo, trouxessem um regozijo na vida da pessoa, trouxessem uma vontade de fazer as coisas, uma vontade de vencer, uma vontade de conhecer Jesus, sabe? Então, é nesse sentido que eu tô falando sobre as palavras hoje, né? E também achei interessante que eu fui pesquisar um pouquinho sobre as palavras e diz que ali eu vi que as palavras, quando você fala palavras de ódio, rancor, mágoa para a pessoa, ela vai ter um aumento do nível de estresse e os hormônios que trabalham em relação ao estresse vão se elevar na vida da pessoa. E o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa recebe palavras de amor, de graça, quando você acolhe as pessoas através das tuas palavras, você fala palavras de fé, de coragem, também os hormônios que causam o bem-estar, eles se elevam
no cérebro da pessoa, né? No nosso também. E também, mas é isso que eu queria falar, que eu tinha anotado sobre o cérebro. Então, que vocês coloquem em prática isso que eu conversei no vídeo hoje com vocês, e que vocês saibam que funciona. Funcionou comigo, Deus não faz acepção de pessoas, vai funcionar com certeza para você também. Escreva nos comentários, né? Me fale como você se sente em relação a tudo isso, me fale como você está hoje. E depois que você fizer tudo que a gente conversou agora, e eu sei que Deus vai te dar graça, sabedoria, entendimento para você fazer isso, eu quero que você volte neste vídeo e você testemunhe aquilo que o Senhor já está fazendo na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.